Fala fiel, bem-vindos ao canal mais quente de notícias do nosso Corinthians. Hoje temos um programa especial com notícias bombásticas que vão mexer com o coração de todo corintiano. Corinthians vence o Cruzeiro fora de casa e calou os rivais. Nunca desacredite do Corinthians. E bomba urgente, Corinthians recebeu uma proposta milionária por Guinegão. Você venderia? Sim ou não? Já deixa a sua opinião aqui nos comentários. E novo patrocínio Master animou o Parque São Jorge. Isso mesmo, quase R$1 bilhão nos cofres do Timão. Craque Neto foi ao deleiro. O programa de hoje está imperdível. E para você não perder uma informação importante, fique comigo até o final. E eu vou deixar os créditos dos programas aqui na descrição do vídeo. É isso aí, sem mais enrolações, bora lá. O Dorival fez uma partida perfeita ontem e ganhou o jogo com personalidade fora de casa, né? Um time cascudo, um time que sabe jogar essa competição. O André Ramalho jogou, meu irmão. Jogou. Impressionante. Aí vem do que você falou. Aí você coloca o André Ramalho e você fala, eu vou colocar ele. Por que eu coloco ele? Por causa disso. Porque a Casco tá jogando bem? Não. Perdeu a posição pro Pedro Choca? Perdeu. Mas ele fez isso. Vamos colocar a entrevista do Dorival Júnior, que arrebentou ontem e pode ir para a quinta final dele. Ganhou 3. Ele pode ser tetra campeão da Copa do Brasil, diga-se de passagem. Vamos lá, coloca ele aí, o pica-pau. O importante é você confiar em você. Crítica é o que o ser humano sabe fazer. Me desculpem, mas critica quem não tem capacidade de criar. Nós estamos aqui para trabalharmos. Se as pessoas não entendem processos, não sou eu que vou tentar explicar. Já coloquei algumas vezes tudo o que nós passamos aqui dentro. Todos os problemas que nós tivemos. Eu queria entregar o Corinthians na 13ª colocação do Brasileiro? Não. Nós tivemos merecimentos e muitos resultados para estarmos um pouco melhores. E não aconteceu. Continue criticando. A gente vai continuando fazendo da maneira como a gente sabe, com simplicidade, com tranquilidade e tentando chegar. Graças a Deus é a 6ª semifinal que eu estou participando. Só tenho a agradecer a Deus. As críticas, cada um continue fazendo do jeito que eles quiserem. Para mim, pouco importa, me desculpem. Poucos acreditavam que nós chegaríamos aqui hoje e alcançaríamos o resultado que tivemos. Por isso que você tem que acreditar em você sempre, você e seu grupo. Então, por isso que nós temos que ter a consciência que o jogo do final de semana será ainda mais pesado, muito mais forte, com as equipes ainda mais concentradas e o resultado está todo ele em aberto. Vamos lá. E aí, o Dorival Júnior, que é experiente pra caramba, ele tem o entendimento das críticas em relação àquilo que aconteceu, porque 13º colocado em relação ao Corinthians é pífio. Agora, o que acontece muitas vezes com um treinador como ele? O Memphis joga? Não. O Roberto jogou? Não. Garro não jogou. Garro jogou? Não. Carrilho jogou? Não. José Martins jogou? Não. Muitas vezes ele perdeu o Hugo, goleiro. Mas aí, também, a gente tem que entender isso. Mas, por outro lado, se você, Memphis, se você, Carrilho, se você deu essa condição que vocês mostraram ontem, por que não fizeram antes? E aí a grande dúvida em relação ao que acontece. Mas quando você tem... O que é isso aí? O recorde. O Corinthians não leva gols na Copa do Brasil desde a semifinal de 2024. Você tem os gols aí, todos os gols, Cascão? Do Brasil, e ontem ele deu a resposta, né? Um time que jogou, um time que foi melhor do que o Cruzeiro em todo o tempo. 90 minutos. O Cruzeiro sofreu ontem com que o Corinthians tinha sofrido com um contra-ataque muito rápido. Mas é um time bom. É um time bom. É um time bom do Cruzeiro. Joga melhor fora de casa. Tanto que o Dorival ali falou. O Dorival falou, tá em aberto. Eu acho que tá em aberto esse jogo ainda. Mas assim, quando você tem o Dorival é fora da curva. Com todos os problemas que o Corinthians tem, um campeonato e tá numa semifinal. Rosinei, absurdo. Qual a ideia do Corinthians depois que fez com o Palmeiras, depois que fez com o Atlético, um time que não tomou gols? Qual a ideia pro próximo jogo contra o Cruzeiro no domingo, na Neoquímica Arena? Você, ídolo do Corinthians, Rosinei. Bom, primeiro que o Corinthians tem uma vantagem muito boa, né? Venceu o Cruzeiro fora de casa e trazer essa vantagem para dentro do seu território. E o Corinthians, que foi com 3 mil, 4 mil
torcedores, calou o Mineirão. Imagina agora dentro de casa, diante da sua torcida, a força que não tem. Agora, realmente, o Cruzeiro tem uma equipe muito forte, mas o Corinthians tem uma vantagem muito boa e sabe jogar essa competição, e isso é muito importante. O Corinthians sabe jogar essa competição, sabe fazer muito bem o jogo, né, com experiência que tem esses jogadores, como o próprio Veloso trouxe aqui, são jogadores experientes, cascudo, sabe jogo de decisão como essa, como tem que jogar, então o Corinthians tem uma vantagem muito importante para o próximo jogo. Qual foi a importância do Memphis no jogo do Palmeiras e nesse jogo contra a equipe do Cruzeiro, querido Veloso? Ah, parece que esses jogos aí ele é outro jogador. Né? Ele é o Memphis da Holanda, hein? Ele é outro jogador. Contra o Palmeiras foi decisivo, aquele gol de cabeça, né? E agora, marcou ontem, correu. E agora eu tenho minhas dúvidas que o gol foi de mão ou de cabeça, mas ele estava lá para conferir. Não, mas se tem o VAR, por que o VAR não entrou? Porque o VAR erra muito aqui no Brasil, né? O VAR erra muito. Para todo mundo, né? Todo mundo. Mas esse é um lance decisivo de Copa do Brasil, né? Tem que estar mais atento. Mas eu ainda tenho dúvida, sabe por quê? Eu não sei porque o Cássio não viu, cara. Porque a impressão que eu tenho é que se a bola bate na mão dele, ela que muda a trajetória. E o Cássio está a 2 metros. O Fabrício está na frente dele, irmão. Mas ele vê. Mas eu acho que ele pegou na mão, bola. Cara. Ele vê a saída da bola. Pra mim não pegou na mão. Pra mim também não pegou na mão. Ele vê a saída da bola. E se a bola bate na mão, o Cássio vê porque ela muda a trajetória. Pegou na mão. Não, pode falar, Souza. A bola pegou na mão, mas assim, independente disso, independente se pegou na mão ou não, tem o VAR lá dentro, o VAR não viu e o Corinthians foi melhor. O Corinthians mereceu o resultado. Mereceu ganhar. Se não fosse, pra mim não pegou na mão. Se não fosse esse jogo aí, se não fosse nessa jogada, ia ser em outra. Vamos lá. Qual a ideia do Memphis e o Roberto e o Garro na reserva pra você, Rosinei? Depois o Souza. Craque, o Garro realmente, esse ano, não conseguiu trazer um retrospecto bom. Ele enxergou o jogo, né? Exatamente. Faz tempo que eu tô falando, hein? E ontem, ele não fez falta ontem para a equipe do Corinthians. Lógico, mas ele jogador... bem. Não, é um jogador importantíssimo pro Corinthians, mas não vinha jogando bem há bastante tempo. Ontem ele entra no jogo, ele entra bem na partida. O Carrilho ontem acabou com o jogo. Por que você não joga assim, Carrilho? É a experiência. Que isso, irmão? Não errou um passe. Não errou um passe. Um jogador totalmente diferenciado, faz o time... tem hora que tem que acelerar, ele acelera. A hora de segurar a bola ali para dar uma respirada, ele segura. Então, um jogador totalmente experiente. Agora, Garro, Yuri Alberto e Memphis em campo é um Corinthians muito forte. Agora, o que o Breno Bidon jogou, irmão? O que o Breno Bidon jogou... impressionante na posição de quem? De quem? Do Garro. Do Garro. Do Garro. No Garro. Mas não vai jogar mesmo. Vai jogar o mesmo time. Só vai mudar se o Ranieri tiver condições. Isso aí. Aí o José Martins sai. Se o e pelas informações que eu tenho, o Ranieri não tem... tá difícil. Tá difícil pro Ranieri. Só isso. Vamos lá. Vamos agora a trajetória. Esse gol foi bonito, hein, Veloso? Foi bem trabalhado. Eu não achei que o Bidon foi muito destaque ontem, não. Mas ele vinha jogando bem, mas ontem eu não gostei muito, não. Mas a forma como o Corinthians jogou, essa bola trabalhada de um lado para o outro, e quando cai no pé do Carrilho, com liberdade, ele bate muito. O passe do Memphis pro Breno Bidon é absurdo. O passe do Memphis é absurdo, mas daquilo que a gente... encontra alguns meias, o cara parava a bola. Ele já clareou. Ele já clareou, meu irmão. Ivete Sangalo, clareou. Isso aí. Ivete Sangalo, irmão. Tá solteiro, hein? 52 aninhos, com dinheiro, com a bufufa, fazendo ginástica, cantando muito. Não é isso não. Não é isso não, Cascão. A verdade é o seguinte, qual a ideia em relação ao Memphis Depay? Tem aí os lances do Memphis Depay? A entrevista dele aí? Vamos lá, bota a entrevista dele aí. Bora. Bota a entrevista dele aí, que é importante a gente escutar ele, porque dificilmente dá entrevista. Qual a importância do Memphis nessa Copa do Brasil e no jogo de domingo? Bota a entrevista dele aí. Ele tem sido fundamental, craque. Decidiu o jogo contra o Palmeiras, né? Levou um jogo de vantagem. Tem feito gols importantes, né? Começou a ser importante. Agora... Mas é muito pouco. Mas assim, eu tava lendo, craque, eu não sei se é verdade, né? E aí o Ricardinho Cascão pode ver... que ele é o jogador ainda, né, em um ano, né, que tem mais participações em gols, né, do futebol brasileiro. Então, se a gente olhar por esse ponto de vista, né, eu tenho falado muito, ou você vê o copo cheio ou o copo meio, né? Se a gente quer que ele faça gol direto ou quer que o Corinthians seja campeão, né? A verdade é pra jogar, Souza. É muito pouco para um cara como esse que ganha 4 milhões, mas foi importantíssimo ontem, bota ele falando. Primeira parte muito importante. Um jogo difícil,
controla o jogo, difícil porque Cruzeiro é um time bom. Mas ganhar um gol e defenda bom, muitos zagueiros muito concentrado e agora relaxa, descansa, recuperar e preparar para o próximo jogo. Qual a importância dele, Rosinei, você, ídolo do Corinthians? Muito importante, craque. Eu sempre... as críticas em cima do Memphis é justamente por ele não jogar, né? Mas quando ele está em campo, realmente ele consegue trazer uma resposta muito positiva para a equipe do Corinthians. Isso não tem dúvida. Né? Isso não que ele é bom de bola, ninguém discute. Exatamente. A questão é quando ele quer jogar. E aí, ontem ele mostrou mais uma vez a sua capacidade, é incrível. Eu estava conversando com o Souza aqui, os movimentos que ele faz dentro de campo, que facilita para os seus companheiros, isso demonstra a qualidade do jogador. Agora, a cobrança em cima dele, tem que cobrar. Um jogador do nível do Memphis, ele vai ser cobrado sempre. Assim como se cobra do Arrascaeta e o Arrascaeta dá uma resposta... Mas a gente não mete o pau no Félix Torres. Exatamente. Não mete o pau do goleiro, não mete o pau no Lucas, né? Mas a gente elogia também. Exatamente. E como que você não vai elogiar o cara que decidiu o jogo? Mas é o seguinte, pra mim ele não foi o melhor jogador de campo, não. Mas ele decidiu o jogo. E quem decide jogo é importantíssimo, Souza. É importantíssimo, né? Quando ele quer, né? Quando é o jogo escolhido por alguns jogadores, né? Aí o time começa a jogar, né? Porque é nítido. Mas assim, com todos os problemas que o Corinthians tem, financeiro, de transfer ban, você acabar o ano como o melhor time paulista também, né? O Inter teve, o São Paulo teve, só teve time que não teve transfer ban aqui. Palmeiras. Não, eu entendo o que você está falando, mas só que é o seguinte, você não pode ter um Lucas jogando no São Paulo, a bolinha que ele jogou. Você não pode ter o que os caras fizeram em relação a isso. Agora, uma torcida como essa, dá uma olhada, bota lá, Cascal, de novo. Bota aí o som aí, Thiago. Agora é o seguinte, como é que o Memphis não joga com a torcida dessa? Tem que ser um alienado pra não jogar um jogo desse. Pô, você tem que ser um alienado, irmão. Possível. Não é possível você andar em campo, não jogar no Brasileiro. Aí quer dizer, eu tiro... O clube é mantido em sigilo, mas eu posso afirmar para vocês que é do Oriente Médio. E a proposta é de 20 milhões de dólares, tá? 20 milhões de dólares hoje dá 108 milhões, quase 109 milhões de reais. Lembrando que o Corinthians tem 80% dos direitos econômicos do Guinegão. O Corinthians ficaria com 80 milhões, mais ou menos, ali aproximadamente, né, nessa possível venda para o Oriente Médio. A proposta nem passou pelo staff do Guinegão, foi direto para o Corinthians, uma proposta do Oriente Médio, e o Corinthians recusou. O Corinthians alega que o valor não agrada. Meus amigos, aí que tá, hein? Eu quero a opinião de vocês agora, né? Tô sendo objetivo aqui nessa informação. 20 milhões de dólares, né? 109 milhões de reais aproximadamente. O Corinthians tem 80% disso. Os 20% restantes pertencem ao Guinegão e ao seu empresário, ao seu staff. E agora, meu amigo? Né? Tá certo o Corinthians ter recusado? O Corinthians não quis nem abrir conversa? Deixa o like, comente aqui embaixo. Eu vou ler depois o seu comentário. Você quer outra informação também exclusiva para você? A Esportes da Sorte não vai cobrir a proposta de 180 milhões que aquela nova bet, né, fez para o Corinthians, de 180 milhões. Inclusive, ela está disposta a antecipar uma grana para o Corinthians pagar o transfer ban, além de 180 milhões por temporada, mais bonificações, pode passar de 200 milhões por temporada. Esportes da Sorte, né, dentro do Corinthians me passaram, já alegou que não tem mais como subir, o teto deles, o limite deles é 150 milhões de reais. Lembrando que quando o Corinthians não tinha nenhuma proposta, Esportes da Sorte, né, resolveu pagar 130 milhões, de 103 para 130, mas aí, né, aparece essa nova bet que faz uma proposta de 150 milhões, eles cobrem, depois eles aumentam para 170, aí depois para 180, e ficou aí, 180 milhões. Uma reunião está marcada para eles apresentarem as garantias, tá, que são importantes aí para o negócio. O compliance do Corinthians está estudando, enfim, tudo está sendo analisado, né, para que nada seja feito de forma precipitada. Nem um contrato com uma nova bet, nem também uma renovação contratual com o Esportes da Sorte. Lembrando que a nova bet que ficar, né, com o Master do Corinthians vai pagar a multa para o Corinthians, que é de 15 milhões de reais do contrato com a atual
patrocinadora master do Corinthians. Essa é a informação, tá? A patrocinadora master atual do Corinthians não vai aumentar a proposta. É exclusivo. Nunca desacreditem do Corinthians. Bom, torcedor corintiano, você que chegou até aqui, não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever no canal e também de ativar o sino das notificações para você receber as próximas notícias do Corinthians em primeira mão e ficar sempre muito bem informado. E bom, o Corinthians venceu, né, o Cruzeiro por 1-0 fora de casa pela semifinal da Copa do Brasil e está aí com o pé a classificação para a grande final, onde vai pegar o Vasco da Gama ou Fluminense. E aí, torcedor corintiano, você acha que o Corinthians já está classificado para a final com o jogo que fez ontem? Se ou não, já deixa sua valiosa opinião aqui nos comentários. Na minha opinião, o Corinthians fez um excelente jogo, todo o elenco jogou muito bem, inclusive também o técnico Dorival Júnior mexeu muito bem no time. Dorival Júnior também tem seus méritos e o Corinthians jogou excelente, os 90 minutos. Só no final da partida que o Cruzeiro começou a atacar e o Corinthians defender, mas é normal, pois o Cruzeiro estava jogando em casa com sua torcida e precisava do resultado, né, fazer pelo menos um gol, empatar pelo menos, porque sabe que jogar lá na Neoquímica é muito mais difícil. Então eu acho que é normal, mas a zaga do Corinthians foi excelente também. Gustavo Henrique, André Ramalho, Mateuzinho jogaram demais e defendendo ali e acabou não dando chances para o Cruzeiro. E aí, fiel, o que você acha? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Bom, e o Sami Carvalho ainda trouxe aí que o Corinthians recebeu uma proposta para vender o atacante, a joia do timão, Guinegão. O Corinthians recebeu uma proposta de um pouco mais de 100 milhões de reais pelo jogador, só que o Corinthians detém 80% do Guinegão. Então o Corinthians ficaria ali com cerca de 80, um pouco mais de 80 milhões de reais. Na minha opinião, é um valor muito pouco para uma joia do timão. E aí, o que você acha? Você venderia Guinegão por recebendo livre 80 milhões de reais? Sim ou não? Deixa sua opinião aqui nos comentários. Na minha opinião, o Corinthians fez certo. Pelo que o Sami Carvalho falou, o Corinthians já recusou essa proposta e acha também que é um valor muito abaixo para o Guinegão. E aí, o que você acha? Já deixa aqui. Eu vou deixar os créditos dos programas aqui na descrição do vídeo. E é isso aí, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e de ativar o sino das notificações. Um forte abraço e até o próximo vídeo.